filho de 9 anos tentou defender a mãe e foi morto a pauladas. Quando o marido chegou em casa no fim da tarde, descobriu que a mulher tinha sido arrastada pelos cabelos para cima desse morro. Lá ela foi morta e depois o corpo foi violentado. A mulher estava grávida de 7 meses. A cidade vive com medo entre as montanhas do estado do Rio. Coisa terrível, né, irmão? A gente passou um negócio, um pesadelo aí que a gente nunca mais eu que desejo ver isso que a gente viu e passar, que não desejo para ninguém que passe em lugar nenhum. A polícia militar teve que reforçar a segurança para diminuir o pânico nas ruas de Nova Friburgo. É aqui que os irmãos Ibrahim e Henrique de Oliveira, de 19 e 22 anos, estão espalhando o terror. Nos últimos 3 anos, a loucura de Ibrahim e Henrique deixou um rastro de 14 mortes na área rural de Nova Friburgo. Os dois são analfabetos e praticam um crime conhecido por necrofilia, assassinato seguido de abuso sexual do corpo. Pode caber perfeitamente a ideia de se tratar de uma loucura a 2. Um dos irmãos ser um psicótico muito grave e o outro irmão ser alguém que tem um retardamento de inteligência e que acompanha todo aquele delírio que o irmão elabora para ele. Segundo a polícia, o último crime foi há 2 semanas. As vítimas moravam nesta casa a 200 metros da estrada. Os crimes têm detalhes bárbaros. A população se arma e fala em vingança. A última morte deles foi aqui na Fazenda Barreira. Acabou com a família, a mulher estava grávida de 7 meses. Ele matou a mulher com a criança na barriga e o filho dela de 9 anos, o Hélio, que socorreu o menino. Eles pegaram o menino, foi socorrer a mãe e eles bateram o menino, pegamos, estava chovendo, eles pediram socorro, mas nem imaginaram que poderia ser isso. Chegamos lá, o menino estava porque a mãe tinha sumido. Márcia Cristina de Melo, de 15 anos, deu um tiro de revólver contra a porta que os assassinos tentavam arrombar. Ela e a irmã menor estavam sozinhas em casa. Se não fosse essa arma... Não teria matado a gente. E o que você fez depois que você escapou dessa? Umas pessoas que foram nascidas, criadas e junto com a gente nunca esperava que iria se tornar no que foi. Você sabe o sobrenome do Henrique e do Ibrahim? Eu conheci o pai deles, ele falava que era Braz Henrique. Braz Henrique. Braz Henrique. Agora o Henrique eu não sei, porque o Henrique era até afilhado do meu sogro, que os pais do Hélio era padrinho dele. Eles foram nascidos na casa ali em cima, da propriedade aqui. O Henrique, o Ibrahim, a Márcia, é ali em cima. Só para lá do comércio do Hélio, chega naquela primeira encruzilhada, que é uma casa branca, a última casa que tem lá, coberta com telha galvanizada. Viveram ali muitos anos. E a adolescência foi no meio dos matos aí, no meio fazendo do mato, besteira. No meio do mato aí, sair com a mãe para vez ir para conselheiro. Naquela época tinha aquela ponte de ferro aqui, né? Eles passavam pela linha aí, ia para conselheiro, voltavam. Como é que foi essa criação dele? Você falou que foi uma criação brava, né? Brava. Criou aqueles filhos assim, a moda. Ele batia vamos dizer, a moda, vamos dizer o português, claro. A moda cacete, né? Aquelas crianças não tiveram o carinho de pai e de mãe. A mãe dele não batia muito bem na cabeça. Cuidava das coisas sim, mas não era apanhava assim. Do marido? E muito, nossa senhora. Ele chegava em casa e por nada, ele se armava, metia o cacete que tudo. Mulher. Bebia aí, o cara? Bebia. Trabalhador, ele trabalhou muitos anos com o meu sogro. Trabalhou de quê? Trabalhava de tudo. De quê, perdão? Trabalhava em tudo, assim, né? De lavoura? Lavoura. Ele gostava muito de roça. Meu sogro tinha muito pasto. Praticamente só gostava de trabalhar sozinho. Se chegasse ele um dia para trabalhar, que tivesse uma turma aí, 3 ou 4 companheiros para trabalhar, fazer um mutirão eu trabalhar, ele botava a ferramenta nas costas e ia embora. Ele não gostava do Hélio de jeito nenhum. O pai dele tinha um mandiocal ali, né? E um dia o Hélio viu ele arrancando mandioca. Aí falou com o pai dele, aí ficou, ameaçou pegar o Hélio. E o Hélio era garoto, devia ter uns 14, 15 anos. Eles tinham cometido um crime quando eles tinham mudado daqui, mas eles eram de menores. Um foi preso, eles foram presos
pela P2 mesmo, e ficaram, um ficou aqui em Friburgo e o outro foi para o Rio de Janeiro. Como eles eram crianças? O Brainho era muito atentado, era peste ruim. Graças a Deus que o diabo pegou ele. Já era ruim naquela época já? Era ruim. E o Henrique era mais tranquilo? O Henrique era mais tranquilo. O primeiro que começou com isso aí foi o Henrique. Mas tinha uma menininha aqui embaixo, uma família que morava, ele pagou uma menininha e levou lá pro mato. Uma menina com 15 anos, mas já aqui, fraquinha, miudinha. E aí começou, né? Aí daqui eles fugiram, aí deram para o pai dela, deu parte, agora eles tinham medo de polícia danado, o pai dele. Aí mudaram lá para Varginha, com pouco tempo eles mataram uma menina lá na Varginha. E aí começou aquela vida de crime. Aí foram presos, estiveram lá no da Fundação Padre Severino, que hoje acho que nem existe mais, né? Eles tiveram muito tempo. Aí cumpriram a pena dele lá e foram soltos. Quando eles foram soltos, em vez deles se tentar recuperar, caiu na bandidagem de novo, de fazer troço errado. Depois de um tempo que eles foram liberados. Isso foi que ano? Isso foi no início dele, foi em 94. 94. No ano 94. Aí nós pegamos, o pessoal ficou assustado, viu o Embraim andando aí, o pessoal veio cá, comentou com a gente conseguimos pegar o Embraim e levamos até a delegacia. Chegou lá, o delegado falou pra gente que não tinha como manter ele preso, que não... que era de menor. Que ele era de menor e já tinha ficado preso lá e não tinha nada que ele tinha feito, nada com a população aqui, não tinha como deixar ele preso lá. Em seguida, ele foi liberado no mesmo dia e em seguida ele começou a fazer as tragédias aí, que matou o rapaz que era segurança. Isso ainda em 94? Não, já foi em 95. E como é que foi essa primeira vítima deles, a segurança? Essa primeira segurança, o pessoal estava tomando um banho de rio e ele veio com um toco de braúna, matou o cara e, por sorte, ela conseguiu escapar. Matou, disse que ainda tentou, abusou da mulher do cara. Não matou por sorte dela, porque ela conseguiu fugir logo embaixo da opção de ela, começou a gritar. A mulher chegou no meio da multidão lá conforme nasceu. Nuazinhas. Segundo a polícia, o último crime foi há 2 semanas. As vítimas moravam nesta casa a 200 metros da estrada. Os 2 irmãos arrombaram a porta dos fundos logo depois do meio-dia e agarraram a dona da casa. O filho de 9 anos tentou defender a mãe e foi morto a pauladas. Quando o marido chegou em casa no fim da tarde, descobriu que a mulher tinha sido arrastada pelos cabelos para cima desse morro. Lá ela foi morta e depois o corpo foi violentado. A mulher estava grávida de 7 meses. Pelo menos 30 famílias de agricultores já abandonaram as lavouras e as casas no interior de Nova Friburgo. Até o dono da única serraria da redondeza fugiu daqui com medo dos irmãos assassinos. Quem ficou só anda armado. Tem socorro apavorado. Aí que socorreram, aí começaram, aí começou ali. Depois foi a tia deles, depois mataram a mulher do tal do seu Ornella, lá pro lado de Varginha. A gente esteve lá em banquete, né? Que a dona lá no banquete, teve a tia deles, que a gente achou lá, que foi até na época o sargento que foi com a gente, que chamaram que a mulher tinha sumido, e a tia, na época, todo mundo comentava que a tia dava um apoio neles, dava comida, mesmo assim mataram a tia. E mataram a tia? Mataram a tia. Como é que foi essa morte? Essa morte nós andamos, um lugar chamado Quem Vai Pro Rosário, mataram e a gente andando, caçando, achamos ela longe da casa, talvez uns 200 metros mais ou menos. A tia dele, eu fui lá ver, a tia dele, eles cortaram assim, e teram um facão, cortou esse parte do que dela assim, então separou, sendo tia deles. Ele matou então fora da casa, depois fora da casa. Eles não tinham trabalho de ficar escondendo o corpo, matava e deixava. Matava e deixava. Onde que matava e deixava. E essa dona de banquete também, a mulher fazia queijo, o marido saiu para entregar uns queijos lá, a mulher apareceu dentro de casa. Isso aí eu cheguei a ver também, acompanhando. O senhor viu também? O senhor participava das buscas? Isso. A escola fechou, aquilo ali, o pessoal não podia sair de casa. Várias vizinhas aí acharam, depois que ele foi morto, vestígios de cabana dele, cobertor, aquelas coisas que eles faziam, aquelas cabanas de plástico para dormir, né?
Aí ele começou, em 95, começou a querer fazer e a gente achando cada vez piorando e muita gente andando armado e a gente poderia ser o pior, né? Poderia ser o pior. Você ficou com muito medo? Como é eu que... não estava nem em casa, ficava na casa do outro. Meu marido ia trabalhar, ia pra lá também, ele me dava muito apoio, me dava comida. Não podia ficar em casa de jeito nenhum. A gente achava que ia resolver rápido, que ia pegar e nada, e foi só o pessoal ficando coisa, a gente mais não tinha mais condição de ficar aqui, que as casas tudo fechadas, e o pessoal ligava para mim falando que eu teria que a gente tirar da gente um filho, que eu estava com um filho pequeno na época, e que teria que mudar, e as coisas não é assim, que se eu tinha meu comércio aqui, a gente só nascido aqui, ir para onde? E fora os amigos também, né, que a gente não podia deixar numa situação dessa, deixar o pessoal... Eles atacavam homens e mulheres. Homens e mulheres. Para vocês terem uma ideia, um dia eu escapei por sorte, não era dia de eu morrer, eu não, várias pessoas aí no lugar. Eu tenho uma água que eu tenho 1.800 metros de mangueira da nascente até a água que eu uso. E faltou água. Eu subi para ver a água, cheguei lá, achei a mangueira cortada. A mangueira descia um morro, assim, a mangueira cortada aqui, tinha coisa assim, e com uma cunhazinha de pau aqui. E vi aquele trilho, eu estranhei aquilo, mas já tava cabreiro, né? Eu voltei de si e chamei o Hélio. Falei, o Hélio, mais os companheiros aí, fomos ver. A gente viu aquela trilha, fomos seguindo a trilha, achamos a cabana dele no meio do mato, lá tinha aquela fumacinha sem pra ele. Aí o Hélio voltou para ligar para a polícia, mas acho que eles perceberam. Quando a polícia chegou aqui, nós fomos lá, só tava acabando. Tinha um caldeirão de batata inglesa, eles cozinhando aquilo. Depois daquilo, acharam panela de pressão, aquelas vestes de cobertor, que eles roubavam o cobertor. E as pessoas ficavam sabendo, às vezes, desconfiavam que eles estavam por perto quando dava por falta de alguma coisa. Alguma coisa, quando viu uma casa arrombada. Eles espalhavam muito comida, entrava e o outro entrou em casa aí que tinha arma e eles nunca apanharam a arma. Eles não sabiam andar de ônibus. Eles iam daqui, aí rodava muito aqui até ali pro Trilho do Céu, dali pra cá. Fazia esse trecho tudo a pé. Tudo a pé? Tudo a pé. Entrou na casa do cara aí, o cara tinha um revólver guardado dentro, ele virou o guarda-roupa todinho do cara e não apanhou o revólver. Mas que não sabia usar aquilo, né? O certo ele usava muito era o facão e o pau. A gente achava que aquele cara com a arma mais grosso que isso, desse tamanho assim. É o que eles andavam, a arma dele. Era criado mesmo no mato mesmo, era bicho solto aí no mato. Nesta casa, mãe e filha só saem acompanhadas de um dos homens da família armado de espingarda. Meu filho, a gente reza, pede a Deus, para Deus ter misericórdia, a gente tem o maior medo. Quando eu não estou, meu irmão está, ou tem um senhor que está aí, sempre fica alguém com ela. A Prefeitura de Nova Friburgo resolveu oferecer um prêmio de R$5.000 pela captura dos irmãos assassinos. Mas os moradores da região mostram que não estão interessados no dinheiro. A maioria quer mesmo vingança. O pessoal da comunidade chegar antes da polícia, eu creio que eles devem ser mortos. Se você vê as vítimas dele, que eles fizeram, você pica ele todinho, você faz picadinho dele. É melhor rematar mesmo. Para tentar evitar um linchamento, a Polícia Militar do Rio destacou quase 300 homens do Batalhão de Operações Especiais para caçar os irmãos assassinos. Com roupas camufladas ou disfarçados de agricultores, eles se embrenharam na floresta, dispostos a prender ou, se for preciso, enfrentar os dois. A Polícia Militar tem a força, mas os dois irmãos têm a experiência. Desde pequenos, Ibrahim e Henrique eram obrigados a fugir de casa para escapar das surras do pai, que chegava sempre bêbado. Segundo os vizinhos, eles passavam várias semanas escondidos na floresta, nessa região montanhosa, 30.000 vezes maior do que um campo de futebol. Um lugar que eles conhecem como ninguém. Aqui é mais difícil caçar do que se esconder.